Aqui é Miro do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E o anime que retorna depois de um bom tempo parado sem ter episódios novos é Fire Force, que por sinal teve um bom episódio, eu curti pra caramba, foi muito bom, bem dirigido, com muitas cenas de ação e até mesmo com um plot bem interessante e com coisas que vêm a dar a entender que os inimigos estão bem mais prontos do que a gente imagina. Mas antes de comentar, peço aquele like pra você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, o que acontece é que nesse episódio a gente vê que praticamente estava bom demais pra ser verdade. Todo mundo ali vivendo o seu dia a dia, a oitava brigada entrando aí junto com a galera para poder ajudar a reconstruir as casas que foram destruídas na hora do ataque do Infernal, onde o Wakka, ele no caso, fez toda aquela festa daquela destruição para meio que rolar, feito uma comemoração por conta de tudo que aconteceu aquilo ali, não deixar que as pessoas fiquem com um sentimento triste. E no fim das contas a gente vê que depois de um longo dia de trabalho, eles fazendo manutenção em toda a região ali, a gente acaba vendo que aí a sétima brigada começa a ver a oitava com outros olhos. Eles melhoram a perspectiva com relação a eles, e onde até mesmo a gente tem momentos interessantes, que é no caso vendo ali o Wakka cuidando do Conro, que no caso era o cara que deveria ter sido o capitão. Porém, ele tem problemas muito sérios. Já é mostrado que de fato ele não pode ser o capitão porque ele não tem uma habilidade para usar. A sua habilidade, que infelizmente agora é inútil, tendo em vista que ele usou tanto sua habilidade que acabou ficando meio com a doença autoimune. Se ele tentar usar o controle de chamas dele, ele se queima, ele queima de dentro para fora, então ele não tem mais a proteção que ele tinha antes, no caso com outras chamas. E o que acontece é que é bem interessante a conversa do Wakka com ele, pois mostra que o Wakka depende muito do Conro. E parece que sem aquele cara, ele meio que ficaria perdido, tendo em vista que ele é bem descontroladozinho e não tem muita paciência, já deu para notar. No fim das contas, o que a gente acaba vendo é um momento engraçado, que chega até mesmo o próprio Shin ali com as menininhas, onde ele tava brincando com elas e tal. E é engraçado pra caramba, porque elas ficam zoando eles. Quem elas não zoam, né? Elas zoam todo mundo, aquelas meninas são as pestinhas. Mas no fim das contas a gente acaba até mesmo vendo que ele fala que tava dançando breakdance e tal. E aí vemos umas coisas interessantes. No caso, o Shin, ele chama aí o Capitão Wakka para poder se reunir com o Capitão Obi, porque eles queriam conversar um pouco sobre a questão da investigação. E logo após isso a gente vê que dá tudo errado. Tava tudo uma maravilha, o Shin até mesmo tava conversando com a Maki sobre como as coisas estavam boas, todo mundo se dando bem. Até mesmo a turma fala uma piada lá com o negócio da Tabaki, que ela ficou no meio da hora que tava fazendo a manutenção e tal. E no fim a gente vê que quando o Wakka vai se encontrar com o Capitão Obi e o Tenente, simplesmente os dois estão conversando e falando que conseguiram cumprir o objetivo e transformar uma pessoa em um infernal. Tenso, velho, vê que loucura, velho, vê que bizarro. E o que acontece é que a gente acaba vendo que no fim das contas o cara perde totalmente seu controle e vai para cima deles. No caso, a situação quando mostra ali eles correndo e no caso o cara indo atrás dele, não dá para entender muito bem o que aconteceu, mas no fim a gente só se liga o que aconteceu é que aparece pessoas com o rosto dele, que no caso seriam um tipo de poder, alguma coisa que eles estão fazendo que consegue copiar a imagem e semelhança todinha do cara ali e se passar por ele. E foi isso que aconteceu com o Wakka. O Wakka fica realmente crendo que viu aquilo, mas na verdade tinha sido uma manipulação feita pelos inimigos, no caso os evangelistas. E o que acontece é que a gente acaba vendo que do nada aparecem os caras ali correndo desesperado. Eles não sabem nem o porquê que o cara tá correndo atrás dele e logo atribui a uma comida que ele teria comido ali e era do Wakka, provavelmente. Só que ficou meio difícil de entender como é que casa uma coisa com outra, porque simplesmente parecia que eram as mesmas pessoas, mas não dá pra saber quando e onde eles conseguiram botar os dois originais ali na situação junto com o cara. Mas enfim, o que acontece é que a gente vê que a luta começa e é bem tensa. Todo mundo tenta parar ali o Wakka e o Wakka bate em todo mundo, velho. Ele mete a porrada em geral, pisa, velho. Quando até mesmo eu fico pensando, mano, o Shinra, ele não é tão forte assim não. Eu já reparei que já apareceram vários caras poderosos e ele tá sempre sendo humilhado. Praticamente a gente vai ver uma história de crescimento muito grande, assim como foi lá com o Kimetsu no Yaiba, né? O carinha, ele é o protagonista, ele é fera e tal, mas ele não consegue usar todas as suas habilidades, por mais que ele seja forte, por mais que ele tenha aí um potencial muito grande.
Mas no fim o que acontece é que quem vai lutar com o Aka é o cara que não tem poder. Tá zoando, eu achei isso magnífico. Porque por mais que o Aka seja extremamente poderoso, forte pra caramba, se ele lutar com alguém que tenha as armas necessárias para enfrentá-lo, isso daria problema. E é isso que acontece. O Capitão Obi, ele se arruma todinha, bota sua armadura anti-chamas e vai pra cima brigar, mano. É muito massa, eu curti pra caramba. A ação foi bem legal. Eu realmente fiquei empolgado. Fazia tempo que o diretor não conseguia fazer um negócio que empolgasse de fato. Uma ação bem legal. Da última vez que ele acertou, ele ainda copiou o que tinha no mangá e botou o ético tudo ali e pra mim estragou. Dessa vez não, foi muito da hora, eu curti muito a ação que tava rolando ali. O máximo de comédia que tinha era as meninas falando ali, né, falando o porquê de ter acontecido ali, mas era o jeito delas, elas sempre falam assim, e nada que viesse estragar e tirar a atenção da cena. Mano, eu curti demais, velho. Quando a gente até mesmo vê que o próprio Capitão Obis consegue até mesmo tirar sangue do cara, velho. Realmente o Capitão, ele sabe muito o que fazer, cara. Usando várias granadas de extintores e sempre cegando o inimigo. O inimigo não consegue acertar ele porque sempre ele tá se esquivando e fazendo de tudo pra poder o inimigo perder sua visão, ou seja, o campo de ataque, e ele poder dar-lhe nele. Mano, eu curti pra caramba. Foi muito massa essa luta. E no fim temos um momento aí que depois que a gente vê que o negócio tá feio e o Aka já não tem mais paciência e ele vai destruir tudo, porque claro, né, ainda assim o cara é humano, é normal, ele não tem poder, então o Aka vai botar pra lascar nele se ele tiver com sangue nos olhos, e ele tava com sangue nos olhos. E o que acontece é que a gente vê que se não fosse o Tenente Kono que aparece ali e começa até mesmo tentar usar um pouco de seu poder pra parar o capitão dele ali, o Aka não teria parado não, velho, foi muita sorte. E aí a gente vê que por conta disso ele relaxa e tenta escutar o que tá acontecendo. Onde até mesmo várias vezes é negado, dizendo que eles estavam em outro lugar e não sabe o que foi que aconteceu, foi só uma coincidência deles se encontrarem na hora que ele tinha visto aquelas pessoas ali que seriam imaginárias ou algo do tipo. E até mesmo o próprio Shinra fala que o capitão teria mandado ele ir lá, porém o capitão fala que nunca deu essa ordem. Então todo mundo está desarado, todo mundo está perdido, não sabe o que aconteceu. Mas no fim a gente tem até um pouco de flashback que deixou um gancho pro próximo episódio, que mostra a história do tenente ali, o Kono, que no caso perdeu seus poderes, ou pelo menos não pode usar seus poderes. E aí fala como ele teve que usar tanto poder para, no caso, ficar daquele jeito. Foi porque simplesmente estava tendo um ataque de infernais, no caso, naquele mesmo local, na mesma cidade. E o que acontece é que para proteger o Aka, ele simplesmente teve que dar o máximo de si. E aí acabou com essas sequelas, bem tenso. Mas ainda não mostrou como foi isso. Acabou o episódio, eu fiquei muito empolgado para ver o que vai vir a seguir, mas eu ainda acho que não vai ter muita coisa não. O flashback já deve ter acabado por aí. O próximo episódio deve ser outras coisas mais e eles conversando para tentar resolver esses mistérios. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!